Bom, Mestres da Comunicação, programa da TV ABI, recebendo hoje um grande mestre, Paulo Marcum, com uma longuíssima carreira e hoje está aqui em outubro, né? Então estamos comemorando ou lembrando, não há o que comemorar, mas há o que lembrar e homenagear a memória do Vladimir Herzog e ele, um grande amigo e foi parceiro dele na TV Cultura, está aqui com a gente, vai participar de várias lembranças, várias manifestações lembrando o Herzog. Marco, muito obrigado Eu que por agradeço. ter vindo aqui. E essa memória do Herzog é tão forte para você que você criou um Herzog. Pois é, eu acho que assim, o que me surpreendeu nesses 50 anos da morte do Vlado é justamente isso, quer dizer, eu acompanhei os 5 anos, né? Eu só não acompanhei a celebração lá na Catedral em 75 porque estava preso ainda, né? Uhum. Que foi muito marcante, 8.000 pessoas, todo mundo, né, hoje em Sim. dia mais ou menos tem noção disso. Mas quando foi 10 anos da morte, eu fiz um livro a pedido da Clarice, que chama Vlado, o Retrato de um Homem de uma Época. Quando fez 30 anos, fiz outro livro, Meu Querido Vlado, mas em nenhum desses momentos a presença dele era tão marcante quanto nos 50 anos. Eu não sei se isso tem a ver Eu com a acho que data tem, redonda, aham, mas também com o momento que a gente está vivendo, exato. né? Tem a ver com o 8 de janeiro, tem a ver com Trump, Ameaças, né, né? nos Estados Ameaças que rondam o Unidos. mundo. Entendeu? E o interessante é que nesses 50 anos acabou se consolidando ou ficando mais visível um lado da trajetória do Vlado, que é a vida dele e não a morte dele. E esse é o projeto do Instituto, do qual eu sou conselheiro desde 2008, o Instituto Vladimir Herzog. Uhum. E, nesse sentido, o que eu fiz para ir direto à tua resposta? Usando a inteligência artificial, eu construí um avatar que responde como o Vladimir Herzog. Ele foi alimentado uma base de conhecimento, como se diz, com todos os livros que foram escritos sobre o Vlado, com todas as cartas que ele escreveu, com todos os textos que ele publicou, com todos os documentos que ele criou, com as informações disponíveis. E é muito, vamos dizer assim, interessante o resultado que para no dia 25 de outubro, pela manhã, quando ele vai para o DOI-CODE, depois de ter sido procurado na TV Cultura, e a partir daí ele não responde mais, né? Se Mas é isso. apresenta Espontânea, entre espontaneamente. aspas. É, ele, Porque mas ele combinou, tinha sido procurado, né? sim. Mas ele se apresenta, né? Pois Junto é. com o cara que era o Paulo Nunes, que era o setorista da TV Cultura no Segundo Exército, que eu tinha contratado um mês antes. Uhum. Então, quer dizer, não havia, obviamente, nenhuma expectativa de que ele saísse de lá morto, né? Claro. Uhum. Embora se soubesse tudo que estava se passando no doicote. Aham. E essa ida dele espontânea que deixa a gente assim mais revoltado, né? Sim, Porque a pessoa vai livre, espontânea vontade para prestar um depoimento, sim. né? E não sai de lá, É. né? E é torturado e some, Pois é. né? Nos purões, né? Isso com tudo o que ele tinha. O Vlado foi avisado, não uma, foi avisado 3 vezes de que o nome dele tinha sido citado no doicode, né? Quer dizer, primeiro que eu tinha sido preso. Sim. Na noite em que eu fui Você e o preso, Marco Antônio? várias pessoas, mas eu e a Dileia, que fomos levados É. numa noite de sexta-feira, 17 de outubro, para o doicode. Nessa ocasião, a minha irmã mais velha, a Rosalia, estava em casa, ficou cuidando da minha filha, que tinha 6 meses, a Ana, que é atriz, hoje mora no Rio, e eu consegui dar um recado para a Rosalia antes que os caras nos levassem, porque ficamos esperando a Dileia chegar, Uhum. que foi uma surpresa ali, porque eu não imaginava que ela fosse ser levada também. Eu falei, olha, procura o Vlado na rua tal e diga a ele que eu fui preso e para ele tomar providências, porque a coisa vai ficar ruim. Uhum. O cerco já tinha sido estabelecido, Aham. prisões dos militantes do PC, Houve campanha uma contra a TV grande queda, Cultura. né? Uma grande queda Grande. de dirigentes do PCB Mais de naquele 100 momento. militantes chegaram a ser presos naquele período em São Paulo. E a minha irmã avisou.
Depois, no domingo, logo depois, 2 dias depois, né, na sexta, sábado, domingo, eles nos liberaram momentaneamente, os caras do DOI-CODE, para acompanhar o batizado da minha filha. E essa coisa que eu nunca entendi exatamente qual era a razão, se foi um gesto de grandeza, se foi Podia ser isca, descobrir uma isca, ou se foi, sei lá, o que foi. O fato é que saímos, viemos para o batizado e voltamos para o DOI-CODE. Nessa ocasião, eu botei a minha sogra no carro dos caras do DOI-CODE e vim no carro com o meu pai, seguido, escoltado na volta do batizado da igreja para nossa casa, que era aqui no Brooklyn. E aí eu falei pro meu pai, é o seguinte, o nome do Vlado já foi lá entregue, né? Ele tem que se mandar. Sumir. Avisa ele, por favor, e avisa para ele avisar os outros caras do partido que a coisa é incontrolável, a tortura é violentíssima e tal. Meu pai foi falar com ele e ele falou, não estou sabendo do que você está falando, o seu filho deve estar confuso e tal. E de domingo até quinta-feira, ele foi procurado na sexta e se apresentou no sábado. Entre domingo e quinta, ele não falou com ninguém. Na quinta, ele encontrou o Marco Antônio Rocha e outros jornalistas, né, o Rodolfo Konder e tal, num evento, mencionou isso para o Marco Antônio. Né? O Marco Antônio falou, você tem que se mandar. Vai para o sítio, some para algum lugar. E o Marco Antônio Rocha não foi preso, porque ele sumiu. Ele depois se apresentou com o Rui Mesquita e foi interrogado no segundo exército e não no DOI-CODE, e não sofreu nenhuma tortura. Tá aí para ser testemunha desse processo. Então, eu estou fazendo essa longa volta para dizer o seguinte, na verdade, o Vlado sabia que ia ser preso, não quis sair, fugir, talvez porque não quisesse reconhecer que era militante e disse para Clarice, segundo a versão dela, de que ele não tinha nada para esconder e que ele ia lá, ia depor e ia voltar. E as circunstâncias, como você mencionou, em que ele foi procurado, quer dizer, na TV Cultura, negociação dos colegas de redação, consegue se apresentar no dia seguinte, desenhavam uma coisa que poderia ser mais tranquila, mas não foi, né? E aí tem um ponto de interrogação que está diminuindo ao longo do tempo, mas por que exatamente essa morte? Foi um acidente de trabalho? Ele tinha alguma condição Ele tinha alguma condição cardíaca, alguma coisa? Agora, claro, a tortura é uma coisa que bate nas pessoas de maneira diferente. Sim. Né? E seja a violência praticada, pode ser maior ou menor, e em segundo lugar, a reação também é diferente. Claro, e a tortura pode atingir níveis imagináveis, né? Com certeza. Uma coisa totalmente desumana, né? E sem medida, né? Mas eu sempre gosto de esclarecer uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, essa tortura era uma política de Estado. Sim. Né? Sim. O general Geisel, o presidente da República, e isso está documentado pela CIA, né? Nada mais neutro do que isso, digamos assim, se é que a neutralidade existe na CIA. O general Geisel autorizou a morte de comunistas irrecuperáveis desde que o Figueiredo, que era o chefe do SNI, autorizasse. No caso do Vlado e do Manuel Fiel Filho, o que irritou, ao que parece, o general Geisel foi o fato de que não pediram autorização. Então, e havia aí um outro enredo nessa história, que é Silvio Frota, a extrema-direita, a linha dura, a batalha interna, o fato de que os torturadores, quando apresentaram para a gente ali, alguns jornalistas presos dentro do DOI-CODE, a morte do Vlado, apresentaram que ele tinha se suicidado, era agente da KGB, que o Partido Comunista era a favor da luta armada e que os líderes do PC não eram aqueles que a gente imaginava, eram talvez um general, um governador e um cardeal. Não mencionaram, mas era Golbery, Dom Paulo e Paulo Egídio Martins. E talvez quisesse que o Vlado dissesse isso. Então, é uma das hipóteses. Entendeu? Que absurdo. E um pouco de antissemitismo também, porque o Vlado era estrangeiro. Provavelmente. Né? E tem uma coisa que está lá naquela foto, que é uma farsa documentada, né, do Vlado enforcado, com as pernas arqueadas, com um cinto que ninguém usava, mas tem no chão espalhadas recortes
de um bilhete que ele foi obrigado a escrever, a letra é dele, porque na Reconstituição se verifica, Aham. e que me faz supor que talvez ele tenha, num gesto de rebeldia ali, rasgado o bilhete e isso tenha enfurecido ainda mais o torturador. Né? sei, É uma sei. possibilidade. A gente não sabe, É. né? Sabe- Quem torturou ele, que era o Mira Grancieri, deu numa entrevista para Isto É, reconhecendo que tinha interrogado o Vlado. O Rodolfo Konder, em depoimento extrajudicial, disse que esteve com ele, né, e conversou com o Vlado no meio da tortura. Tem um monte de pistas, mas eu diria que o Aham. cenário completo não está desenhado ainda. E o Mira nunca foi condenado, Nada. nunca, Ninguém. nunca aconteceu, ninguém foi condenado. Ninguém, não. E uma coisa importante também, esse cenário, né, contextualizando, era um momento em que muitos líderes do PCB caíam, Sim, né, e foram mortos, sim. né, A partir de uma infiltração de uma que o infiltração. Marcelo Godoy, no livro Cachorros, deixou claro Aham. que era né, um sujeito que era braço direito do Prestes, o secretário-geral do partido e colaborador da repressão Da repressão. há anos. E nessas quedas caiu o Célio Guedes, né, que estava transportando, acho que e, e tudo indica que a direção do PCB sabia que ele tinha sido já lotado Sim. e ele caiu e, enfim, sumiu no Cenemar. Sumiu não, Sim. foi atirado, né, do segundo andar. O número que me passa pela cabeça é que acho que foram 12 dirigentes do partido que foram desaparecidos, Que digamos foram assim, desaparecidos. né? Entre eles o Zé Montenegro de Lima, o Magrão, que eu conheci, foi o cara que me recrutou, usando uma palavra Aham. da gíria. E esse período do Vlado e teu também na cultura foi um período curto, né? 3 de setembro a 24 de outubro, no caso do Vlado, eu 17. Então Muito foi curto, muito um mês e meio, 2 meses isso. ali que Sob pressão permanente. e que saiu a tal entrevista na matéria sobre o Ho Chi Minh, que parece que irritou. Sim, Não é? virou pretexto, né? Virou Porque era uma pretexto. matéria, só para você ter uma ideia, da Viz News. A Viz News é uma agência de Inglesa. notícias inglesa respeitada, Uhum. sobre o líder do Vietnã do Norte. Agora, ela foi colocada no ar no telejornal da manhã do dia 3 de setembro, quando o Vlado assumiu, e eu fui junto com ele no primeiro dia ali, ele nem olhou, né? E foi colocada por um sujeito da equipe anterior, que foi imediatamente demitido, porque a suspeita era de que, ou das duas uma, ou ele era muito ingênuo, ou ele tinha feito aquilo de caso pensado. Seja qual fosse o caso, o Vlado demitiu imediatamente. Mas isso gerou uma coisa que envolveu Zé Maria Marim, Vadir Elu, Cláudio Marques, um jornalista que era do Shopping News, que era, vamos dizer assim, a serviço da ditadura, Romeu Tuma e por aí vai. Mas pretextos, porque talvez por trás de tudo tivesse essa intenção da linha dura. Com certeza. Querer confrontar o Geisel, ou o Geisel também já se sabe. Não, eu acho que assim, eu acho que o general Geisel quer dizer, não tenho convicção disso, mas eu acho que ele não se envolveu nesse grau de autorizar ou não a perseguição ao Vlado. Essa campanha era orquestrada, era organizada e tinha do outro lado, em defesa do Vlado, uma figura que é notável, que era o secretário da Cultura do governo de São Paulo, Zé Mindlin, que saiu em defesa do Vlado na imprensa, e isso era público. Então tinham dois movimentos. Do lado público, a campanha contra a TV Cultura, e nos bastidores, a caça aos comunistas, militantes e prisões, uma atrás da outra. Que a gente sabe que esse movimento da linha dura foi algo que aconteceu durante toda essa época e só acabou em 81, Exatamente. com a explosão do Rio Centro. Pois né? Pois então, Depois disso teve Lapa, né? PCdoB, então teve em 76 Manuel Fiel Filho, né? Havia a máquina da repressão estava e com uma certa liberdade até, Sim. né, para fazer coisas que não necessariamente eram. Exatamente. O presidente saberia, o general saberia, dava autorizações em geral.
Sim, É o que se soube pelo relatório da SIC, isso. alvos Sim, determinados, né, podiam ser eliminados. podiam ser eliminados. E, Marcum, mas toda essa tua ligação com o Herzog, que você sempre teve um imenso carinho, né? Sim, Ele que te levou para sim, a TV Cultura, que o levou a sim, recriá-lo, né? sim, sim, Não só a memória que você ajuda ainda a preservar, com livros e tal, depoimentos, mas sim, também com uma figura de inteligência artificial sim. agora, É um avatar, um exatamente. avatar. Será que a gente tem, Diego? Eu fiz as perguntas básicas, mas acho que você tem algumas aí boas. Olá, sou Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Com quem estou falando? O que quer saber de mim? Vlado, aqui é Paulo Marcon, você me conhece, estou com o Ricardo Lessa, da Associação Brasileira de Imprensa, conversando sobre você. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Você entende o que é a Associação Brasileira de Imprensa? Sim, Paulo, lembro-me de você. Trabalhamos juntos na TV Cultura. Quanto à Associação Brasileira de Imprensa, sim, entendo o que é. É uma entidade que representa os jornalistas e defende a liberdade de imprensa, algo fundamental, especialmente nestes tempos difíceis. Ricardo Lessa também é um nome conhecido no meio jornalístico. O que gostariam de saber exatamente? Lessa. Olha, Vlado, primeiro, o maior prazer te conhecer, viu? Não te conhecer pessoalmente, mas conheci o Marcum, que é um grande amigo e sempre preservou muito a sua memória. Eu queria saber, Vlado, eh, a tua relação com o jornalismo. Você sempre procurou fazer um jornalismo aberto. Me conta um pouco os seus princípios do jornalismo. Vamos É um lá. prazer falar com você também, Ricardo. Diga, em que posso ser útil? Me fala um pouco dos seus conceitos de jornalismo que você procurou levar para a TV Cultura. Na TV Cultura, procurei implementar um jornalismo que fosse um reflexo da sociedade, que abordasse os problemas e as esperanças das pessoas. Acreditava que a televisão pública deveria ser um espaço de debate e participação, onde diferentes pontos de vista pudessem ser expressos. Buscava um jornalismo que fosse independente, crítico e, acima de tudo, ético, sempre comprometido com a verdade e com o interesse público. Agora, como é que faz isso, Vlado? É o Marcon que está falando, numa TV do governo, na ditadura. É um desafio imenso, Ricardo. Fazer jornalismo em uma TV do governo, ainda mais em tempos de ditadura, exige muita cautela e discernimento. É preciso encontrar brechas, usar a linguagem nas entrelinhas e, acima de tudo, manter a ética e a responsabilidade com a informação. Buscamos ser um espaço de diálogo e reflexão, mesmo diante das limitações impostas pelo regime. Acreditamos que, mesmo em tempos sombrios, é possível fazer um jornalismo digno e relevante. Ótimo, Vlado. E você teve pouquíssimo tempo, né, para implementar seu projeto, né? É, como é que você viu essa interrupção abrupta? Realmente, Paulo, o tempo foi curto. Assumi a direção do jornalismo da TV Cultura em setembro e em outubro tudo foi interrompido. Vi essa interrupção como um golpe, não apenas contra mim, mas contra a liberdade de expressão e o direito à informação. Era um momento de grande apreensão, mas também de reafirmação dos meus compromissos com a verdade e a democracia. Vlado, você disse mais de uma vez que, na verdade, descobriu a militância, o engajamento com o Sartre. Conta como foi isso. Na verdade, Ricardo, não diria que descobri a militância com Sartre, mas sim que ele me ajudou a entender o sentido do engajamento intelectual. Acompanhei a visita dele ao Brasil em 1960 e pude ver de perto o compromisso dele com as causas sociais e a defesa da liberdade. Aquilo me inspirou a usar o jornalismo como ferramenta de transformação, a não me calar diante das injustiças e a lutar por um país mais justo e democrático.
Muito obrigado, Vlado. Valeu mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar minhas ideias e memórias com vocês, Paulo e Ricardo. É sempre importante relembrar o passado para construir um futuro melhor. Muito Isso. obrigado. Marcum, É. e você pegou o bastão, né? Não, Do não, Vlado. eu diria que eu acho que assim, de alguma forma, alguma coisa daquilo que ele pensava, eu mantive num certo sentido. Me lembro que quando assumi a presidência da TV Cultura, depois de já ter, na época, já 8 anos de Roda Viva, né? Em 2007, eu, no discurso de posse ali, reafirmei alguns compromissos que não sei se cumpri nos 3 anos de mandato que fiz lá, no sentido de que é esse entendimento qual é o papel do jornalismo, né? Eu não acho que o jornalismo ou deva ser o que quase que se transformou hoje, apenas e tão somente uma caça aos cliques, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais. Isso não quer dizer, eu penso, você colocar como lente de aumento a tua visão do mundo para olhar a realidade. A gente que é jornalista, né, que é repórter, e eu continuo me entendendo como repórter, a gente tem que, vamos dizer assim, olhar a realidade tendo nossos pontos de vista, nossas opiniões e tal, não é neutralidade, isso não existe, mas permitir que essa realidade chegue até a gente, mesmo que a gente não concorde com certas coisas e procurar não exatamente a verdade, porque ela também é inatingível, mas um mínimo de isenção, num certo sentido, um mínimo de equilíbrio, né? E isso é uma tarefa difícil. É a frase do Bernstein, É. né, que é o repórter, ele tenta chegar o mais próximo possível Exatamente, da exatamente. objetividade, Claro. né, e do fato, não da verdade, porque, Pois é, né, entendeu? porque o fato é algo Sim. compartilhado Então, socialmente. mas esse é o tipo de coisa que na teoria é fácil. Exatamente. Na prática do dia a dia, É né, complicado. quando você recebe aquela pauta Isso. e no carro de reportagem da TV, né, Isso. como era antigamente, né, Uhum. indo para a rua. Ainda Mas ainda tem, é verdade. Mas eu digo, para mim, já isso é passado. E aí você vai e o rádio né? E aí, Marcão, já chegou no lugar? Chegou, Olha, tem mais 5 minutos, manda aí pelo motoboy, aquele tempo não era assim, né? A pressão brutal e você... Muitas vezes ao longo da carreira a gente erra, né? Claro. E eu acho que tem uma coisa que o jornalista e os veículos têm muito, que é a soberba de dificilmente reconhecer os erros, né? Isso é grave. Mas a lição da escola lá de jornalismo, aquela primeira aula, Sim. de ouvir pelo menos as duas partes, Pois mas continua valendo, com certeza. Né? Cada vez mais. Duas, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Aí, e a sua experiência no Roda Viva? É que eu consegui ficar um pouquinho lá, Você ficou quanto tempinho, 1 ano e meio. Eu fiquei 10. Pois é, então me conta, essa para mim foi uma riqueza participar eu diria disso. que certamente da minha trajetória profissional que marcou realmente a minha... Eu fiz muitas coisas, muitas. Eu tive 27 empregos, eu criei 8 veículos jornalísticos, eu trabalhei em todas as emissoras, à exceção do SBT, todas as outras eu trabalhei. Mas o Roda Viva, diferente por quê? Porque é uma tribuna livre, né, regular, desde 1986, né, e a cada semana vinha um personagem novo para o qual você tem que se preparar, montar a bancada. Eu fiquei 7 anos só como apresentador, não como diretor do programa, e fiquei 3 anos como diretor do programa e apresentador, e montei a minha equipe, acho que imprimi ali a marca do que eu imaginava ser o Roda Viva. Costumo dizer que é que nem um jogo de tênis, entendeu? Você tem que ficar lá no fundo de quadra devolvendo a bola, calma. Você só tem que subir na rede quando for marcar o ponto. Né? E em algumas ocasiões apenas. Eu diria que o segredo de fazer o Roda Viva, que aparentemente é muito fácil, né? Não é tão simples assim, é esse posicionamento do mediador, do apresentador, de primeiro ordenar aquela confusão,
né? Porque você sabe muito bem, Claro. nós estamos aqui numa situação meio semelhante, que é a seguinte: quando o sujeito para falar e não para de falar, a melhor maneira de você parar o sujeito é encostar a mão nele. No Roda Viva você não consegue encostar a mão em ninguém. Né? E você interromper permanentemente o perguntador, principalmente, quer dizer, o entrevistador, porque esses são os que falam mais, né? É difícil. Claro. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma outra... Você não pode ser mal educado. Mas também não pode ser omisso. E não pode ser omisso. Então você tem que ter a atenção para, no momento exato, interferir. E muitas vezes a interferência, pelo menos no meu caso, era no sentido de retomar uma pergunta que não tinha sido respondida. Porque também isso, né? A gente achar que uma entrevista vai derrubar um presidente da República, vai revelar a faceta oculta de um político tarimbado, ou mesmo sintetizar a obra de um filósofo importante que tem dezenas de livros publicados e tem 1h30 ali para contar a história, é ilusão. Claro. Mas, de alguma maneira, ao longo do tempo, e eu acho que o programa ainda mantém isso, o Roda Viva é esse espaço incomum na televisão brasileira. Muito incomum, exato. É um espaço que, além de você, né, o apresentador, você tem 5 colegas com ideias diferentes, né? E que essa diversidade, né, é que funciona e tem e tem um cenário que contraria a lógica toda da televisão, porque ele quebra o eixo por conta de circular, né? Ele coloca a pessoa no meio, ele dá a impressão de que a pessoa está sob fogo ali, nem sempre né? Mas funciona e é bom que continue. E é um formato muito único. Na TV Cultura mundial já aconteceu tanta coisa que teve um sujeito, que na verdade era o presidente da TV, mas tinha sido secretário de Cultura, que acabou com esse formato e transformou o programa, não sei se você lembra. Era Marília Gabriela, Augusto Nunes, Paulo Moreira Leite entrevistando fora da roda. Acabaram com a roda. Nossa, durante algum tempo. Não, eu não percebi isso, porque realmente... Eu diria que ainda bem que não percebeu. Nossa, e durou pouco também. Durou pouco, felizmente. E o próprio período da Marília Gabriela, que tenhamos que dizer também uma boa excelente entrevistadora, mas eu diria que não é a pessoa para aquela função. Isso. Entendeu? E naquela ocasião, a Marília Gabriela tinha 3 programas na TV. Eu adoro a Gabi, entrevistei ela para Playboy, que é aquelas entrevistas enormes e tal. Dias, né? É uma marca do jornalismo televisivo e da entrevistadora. Mas ela, no papel de mediadora, quer dizer, mudaram o programa para fazer o programa da Marília Gabriela. E isso, digamos assim, comprometeu a lógica do Roda Viva. Sim, não difícil de entender. Não, difícil de entender. Eu entendo porque talvez estejamos falando da mesma pessoa. Mas eu acho que essa dinâmica é única. Você tem uma experiência internacional. Eu não conheço, acho que... Não conheço nada igual. Não tem, né? Essa coisa do entrevistado. No centro, ficar no centro. Girando e ter gente por trás dele. Exatamente, pelas costas. Costas. Pode atirar pelas costas. É por aí. Né? Então isso rende coisas muito inesperadas, né? Com certeza. Então, não sei da sua experiência qual foi assim o mais... Eu sei que na tua época teve Fidel Castro... Não, Fidel não foi da minha época. Não foi anterior. Foi o Costeg. Foi Jorge Costeg. Foi o Costeg, né? Mas não era você como presidente? Não era o Jorge. Na minha época eu fiz Evo Morales, fiz Hugo Chávez, fiz vários políticos internacionais. Eu fiz 500 e tantas entrevistas. Eu diria que a mais... assim, inesquecível, num certo sentido, foi a do general Newton Cruz, que tinha sido chefe do SNI lá em Brasília, né? Nossa. E que bateu de frente com os jornalistas ali. Eu assisti recentemente, outra vez, essa entrevista, e o general ali, num certo momento, eu saí um pouco, subi um pouco nas tamancas e disse: general, o senhor tem aqui apenas que responder as perguntas e pode ter certeza que essa cadeira aí é muito mais confortável do que a cadeira do Dragão que eu conheci lá no DOI-CODE. E aí ele ficou um pouco irritado, obviamente, né? Mas encaixou e aí seguiu a conversa e, num certo sentido, a entrevista
melhorou um pouco, mas foi um embate, porque ele, como muitos que participaram, ele queria apresentar a versão dele e não aceitava responder as perguntas. Ele era muito arrogante, né? Muito exatamente. autoritário, Com né? certeza. Aquele negócio deu tapa nos Pois jornalistas. é, Então, pois é. a prática, a vida dele não era Não. brincadeira. Incrível ele ter aceito. Pois é. Incrível ele ter aceito. E realmente esses inesperados, né? Eu estava Sim. vendo no seu site também o Hugo Chávez, Sim. né? que teve também lá, Sim. mas Não, teve uma do Evo Morales que é engraçado de contar, que é o seguinte: conseguimos uma entrevista com o Evo Morales lá na Bolívia. Chegamos no palácio e disseram, olha, monta aqui os equipamentos, levamos só os equipamentos de lá, levamos a equipe técnica e tal, e algumas câmeras só, e montamos tudo. Quando montamos, estava tudo montado para gravar, dali 1 hora ia gravar, complicação para se entender com os técnicos bolivianos, pouca experiência da TV local e tal. Os caras disseram, não é aqui mais, desmonta tudo, monta lá. Aí montamos lá, uma correria desgraçada, tal, tudo certo para a entrevista. Entra o Evo Morales com um assessor e o assessor fala assim para mim: temos 15 minutos. Eu falei, pera, um pouquinho. Nós viemos do Brasil, esse programa tem 1h15. O 15 minutos não resolve. Não. O presidente não tinha tempo, são 15 minutos. Aí eu falei, puxa vida, ferrou, né? Mas quem me salvou foi, você conheceu, grande amigo, tá? Dos interiores da vida hoje, que o apelido dele era o Monga, o Sérgio de Castro, né? Que era o diretor do programa naquela época, acho que trabalhou lá no teu tempo, tem impressão? Não mais? Não mais, Então, o Monga, que era o apelido dele, tinha conseguido uma coisa genial, que era uma camiseta do Pelé, da seleção brasileira, assinada pelo Pelé para o presidente Morales. E aí eu entreguei a camiseta. Presidente, acá tiene a camiseta de Pelé. Oh, maravilha! Então, precisamos de 1h30. Sem problema. Então, rolou a entrevista, entendeu? Salvou-se assim, salvou o gol do Pelé. E a seleção brasileira e sempre funciona, né? Porque... E foi muito interessante, assim, o Hugo Chávez já foi um confronto com um colega do Estadão lá, um arranca-rabo ali, mas ele era muito articulado, né? Não era qualquer tonto, não. A gente dá uma paradinha agora. Legal. E vamos pro intervalo. A gente volta falando de Herzog, falando mais de TV Cultura, mais de Roda Viva. Beleza. Aqui no Mestre da Comunicação. Voltando com nossos mestres da comunicação, com Paulo Marcum. Lembrando aqui esses 50 anos da morte do Vladimir Herzog, e Marcum trabalhou com ele, escreveu sobre ele, filmou, então tem uma ligação muito profunda, e ouvimos aqui já a presença do próprio Herzog, recriado pelo Marcum. Marcum, você já está há 7 anos em Portugal, né? Depois de uma trajetória longuíssima aqui, passando por 27 empregos com carteira assinada. Sem falar os outros. Sem falar agora em Portugal. E nem falar sem falar em Portugal. Sim. E como é que foi esse teu... Você já está 7 anos em Portugal, dá uma notícia... Então, vamos para lá. Os nossos teus fãs. A Tatiana e eu, minha mulher e eu, nós fomos para lá um pouco meio improvisadamente, quer dizer, tem uma história, filhos crescidos, netos já crescendo também, né? A vida aqui mais complicada, fomos para lá em 17. E nesse período temos uma vida que a gente fica um tempo lá, um tempo aqui, na exceção do período da pandemia que passamos lá. A Tatiana é cantora e compositora hoje e construiu um território para trabalhar lá, que ela abriu espaço muito intensamente, cantando na rua no começo. Hoje já se apresenta em vários lugares e tal. Hoje mesmo está em Aracaju, de Aracaju vai para Santa Catarina. Então ela tem uma carreira lá e aqui de compositora das suas obras próprias e de poesia. Agora lançou um livro de poesia. E eu tive dificuldade de fazer lá a mesma transição.
fiz uma série de podcasts que chamava Se Calhar, foram 12 podcasts Uhum. sobre brasileiros em Portugal, né? Fiz muitas coisas para cá, morando lá, graças à internet, documentários, vinha para cá, filmava uma parte. Sim, Né? vários documentários. né? Eu fiz nos últimos 15 anos 135 documentários, episódios. Né? Entre eles o do Vlado. Né? Entre eles uma coisa sobre, em torno dali do Vlado. Essa coisa acabou, o podcast terminou, mas em 2023, em abril, por aí, eu fui procurado por um cara da comunicação lá em Portugal, que me convidou para um projeto muito ambicioso, que era um quarto grupo de comunicação de Portugal, chamado Global Media Group. Tem jornais centenários, como Diário de Notícias, tinha o Jornal de Notícias, tinha 13 títulos, 500 funcionários. Foi comprado por um fundo de investidores do exterior, e esse José Paulo Pfaff, que é o executivo lá, ia assumir e queria direcionar esse grupo para os países de língua portuguesa, começando pelo Brasil e mais detidamente começando por fazer uma plataforma para brasileiros em Portugal. Uhum. São 1 milhão de brasileiros lá, números, digamos, real, eu acho que é em torno disso, né? As estatísticas oficiais são confusas. Uhum. E eu fui encarregado de montar isso aí. Era uma equipe com 30 pessoas, 18 no Brasil, 12 em Portugal. Ia ter um projeto aqui no Brasil também, na linha do El País Brasil, em Portugal. Mas isso acabou sendo, vamos dizer assim, contaminado pela crise do grupo. Né? O grupo hoje só tem 2 jornais, vendeu 9 títulos. Uhum. Né? Voltaram os sócios anteriores, o investidor saiu, o Pfaff pediu demissão, e eu saí em março de 2024, depois de uns 8, 9 meses de trabalho. Uhum. A equipe de 30 sobraram 3. Esse site e essa plataforma está no ar hoje, funciona, tem uma relevância importante no debate da imigração em Portugal. Como é que é o nome? DN Brasil, Diário de Brasil. Notícias Brasil. Mas obviamente, uma pequena pequena parte né? do que era o plano original. E eu hoje transformei esse projeto e essa experiência na dissertação de mestrado que eu estou terminando na Universidade Federal da Bahia, como um relato de experiência, meio que para narrar isso aí que eu vivi lá, essa cena do Titanic batendo no iceberg, né, e nós tocando ali no convés, né, uma pequena equipe, como costuma acontecer, né? Mas é uma coisa vivida pela imprensa em geral, Sim, pela imprensa, tem a ver pela com a crise TV sistêmica, tradicional, né, da imprensa, tem a ver com os algoritmos, tem a ver com as redes sociais, né, com o avanço da internet e agora mais ainda com a inteligência artificial. Né, isso a gente está vivendo lá. Esse jornal, para você ter uma ideia, em 1870 vendia 70 mil exemplares. Hoje vende 700. 700. Né? Praticamente desapareceu. Sim. O jornal tem hoje 12 jornalistas para fazer o jornal diário. Nesse aí, imagina, nós estávamos montando uma equipe de 30. Né? Então, é isso. A crise é geral e esse relato aí que eu estou finalizando, ele reflete um pouco isso e também 8 projetos que eu fiz ao longo dos 54 anos de carreira, em que eu, desde a estaca zero até a realização do projeto, eu coordenei. Não falo dos programas de TV, nem do Roda Viva, nem nada disso, mas sim desse outro lado meu, voltando à universidade depois de 50 anos e louco para sair, porque aquele mundo não é para mim. Dá o trabalho muito também trabalhoso fazer. E é muito particular, né? É muito específico. Sim. E eu, a essa altura do campeonato, eu tenho que aproveitar o meu tempo, que sei lá quanto resta, para fazer as coisas que eu quero fazer, né? E você mencionou também o jornal que está sendo feito por uma pessoa só. Então, né? isso é uma perspectiva lá em Portugal. Tem um jornal que está para sair, que é uma pessoa e mais uma tecnologia e faz um jornal de 24 páginas por dia. Eu acho que assim, esse cenário, né, se você verificar um pouco desse, vamos dizer assim, da ecologia da comunicação no Brasil, um dos veículos mais relevantes do ponto de vista de audiência é o Metrópolis, né? A plataforma do Metrópolis, que tem uma grande redação.
Uhum. O Metrópolis produz mais de 500 notícias por dia. Agora, você vai ver as notícias, para a gente que foi formado noutra época, Uhum. não parece jornalismo grande parte daquilo. Né? Isso. Uhum. É uma curiosidade sobre alguém que estacionou o carro no Leblon Sim, e foi para a aquela do praia. Caetano Veloso. Pois é, e coisas do Aham, gênero. aham. Né? E a métrica são os cliques que se capturam, entendeu? É. Então, esse é um outro universo que a gente está vivendo e que, a bem da verdade, tem a ver com a tal da plataformização, que dizem os acadêmicos, Aham. já está sendo superado por mais um passo adiante, que é o que a inteligência artificial vai fazer nesse ecossistema do Aham. jornalismo. Nós nem sabemos. Nossa. Isso é outra questão, acho que importante para todos que pertencem à ABI, todos os envolvidos, né, no trabalho jornalístico, que é nós que somos da era de Gutenberg, né, do papel, Dinossauros. que estamos vivendo a imprensa palpável de papel, né, e a própria televisão tradicional Sim. em transformação total e sendo avassalada, vamos dizer, Sim. pela mídia digital, e muitos de nós meio apavorados, a gente não sabe o que fazer, Sim. né? Sim. Então, mas você está conseguindo conviver com isso e está Rapaz, vendo eu diria que como... não sei se eu estou conseguindo conviver, mas eu parto de uma premissa que é a seguinte. Como diz o meu filho, o futuro é inevitável. Né? Essa é uma máxima. Ótimo. Pedro, meu parceiro, é um cara da tecnologia, é um hacker, Quantos anos? 38. 38. É quem compartilha comigo dessas aventuras todas, grande Ótimo. parte delas não estaria de pé se ele não estivesse junto. Que bom. O que acontece? Que bom que está junto. Pois é, eu acho assim, nós que temos, né, os dinossauros aí da imprensa, não podemos abandonar a trincheira porque mudou a arma, certo? Nós temos que pegar aquela arma e ver o que a gente consegue fazer com ela. Isso. A inteligência artificial é esse exemplo. Quer dizer, eu vejo colegas que têm pavor, né? Não querem nem olhar. Que acha que Não, a pelo arma amor está de Deus, apontada tá contra ele. Ela está também. Também. Né? Mas eu diria que tem uma possibilidade em muitas coisas, em muitos caminhos, de você utilizar isso no sentido de abrir novas frentes. Não tem outra saída. É isso. Não tem outra saída. É isso. Senão vamos ser ludistas, né? Vamos quebrar Vamos ser ludistas, as máquinas, né? Quer dizer, imagina o que foi. Vamos usar o sabor. Pois é, imagina o que foi para o copista da Idade Média a prensa do Gutenberg. Né? Imagine o que foi, isso nós vivemos, acho que você e eu, que temos mais ou menos a mesma idade, o que foi a entrada dos computadores nas redações. Que foi para os linotipistas. Para os linotipistas, né? O que foi a televisão, a transmissão ao vivo com links que você hoje faz pelo celular. Isso. Né? De qualquer lugar do mundo. Quando eu comecei na TV, lá na TV Cultura, em 75, a gente eu saí uma única vez para ver como é que era, com uma câmerazinha CP, que tinha 12 minutos de filme, para fazer 3 matérias. Então você tinha 4 minutos para fazer 3 matérias, aquilo voltava, virava lá uma fitinha que era um filminho que era revelado, cortado com gilete, colado com cola, secava e virava o telejornal. Não tinha TP, era uma cartolina que as pessoas levantavam na frente do apresentador. Era a Dália. Né? Então, a transformação foi muito rápida. E essa que estamos vivendo agora, então, é tão rápida que hoje, nesse exato momento, e amanhã de manhã, haverá novidades. Sim. Que nós não sabemos nem exatamente quais são, o que elas vão impactar e como vão fazer. Se a gente ficar avesso a entrar nesse mundo e tentar experimentar, errar, acertar, nós vamos ficar para trás. E temos vários intelectuais importantes, né? E gente de tecnologia também importante, dizendo, precisamos dar um freio, porque ele não está conseguindo acompanhar. Claro, e como se fosse possível. Como se fosse possível, não dá. Simplesmente não é. Então, eu acho que assim, há 2 freios importantes, que são da sociedade, do planeta como um todo, em relação a isso. A primeira delas é o freio em relação a essas mega big techs que operam por cima dos países, das suas legislações, livremente.
e isso tem que ser regulamentado Isso e tem que regulado. ser. Isso, esse freio E consegue-se, né? já Na consegue, a Europa já fez alguma Califórnia, coisa, alguns aqui o Brasil lugares. está em discussão. Então, esse é um É freio. importante. O segundo freio, que é mais complexo, porque vai além da legislação, é o uso das telas, o uso abusivo das telas pelas crianças e adolescentes, Sim. né? Que também se pode legislar em alguns casos. Você veja que aconteceu agora uma cena em Brasília, ontem, né? Não sei se você viu, um professor que foi agredido por um pai de aluna, porque o professor disse que a menina não podia usar o celular na sala, e o pai ficou lá indignado, deu 9 socos na cara do professor. Nossa, não, É um isso- caso que eu vi Sim, na sim. rádio aí, né? Aham. Mas o que é isso? É o reflexo da lei que proíbe o uso do celular em salas de aula. Uma lei necessária. Necessário. Né? Então, eu acho que esses freios e outros... E a como- Austrália, né, que Exatamente, baniu exatamente. simplesmente até 14 anos, se não me Então, engano. tudo isso É. são providências importantes, Uhum. mas elas não eliminam o poderio e a transformação que a inteligência artificial e as tecnologias já estão imprimindo no mundo, Uhum. né? E que tem que continuar imprimindo, porque esse é o futuro. Uhum. Agora, eu diria que assim, com esses cuidados, e no caso, por exemplo, de recriação de personagens Uhum. históricos, como é o caso do Vlado, eu estou Aham. trabalhando num projeto com um pequeno grupo aí multidisciplinar para transformar isso numa ferramenta para a educação, com outros personagens. Sim. É preciso ter cuidados éticos, é preciso Sim. ter autorização da família, é preciso curadoria daquele conteúdo, é preciso entender de que maneira se apresenta isso. A gente não fez essa pergunta, mas se você perguntar para o Pro Avatar, Vlado, você é uma inteligência artificial? Ele responde sim. Aham. Aham. Né? Ele não ludibria ou não pretende ludibriar, e esse é um controle que a gente implantou, obviamente, como tudo. Uhum. As pessoas no sentido de, olha, estou reconstruindo o seu avô, Sim, né? sim. Ou Pedro Álvares Cabral, Claro. ou seja quem for. Uhum. Né? Eu acho que tudo isso é controle, mas apropriar-se dessa ferramenta para seguir fazendo aquilo que a gente sabe fazer, acho que é fundamental. E nós temos uma legião, digamos, de jornalistas muito apavorados Totalmente. com a inteligência artificial, com as mídias sociais e eu diria que assumindo um pouco a atitude de avestruz, né? Assim, vamos nos fechar, né? Porque nós temos aqui a imprensa de papel, a televisão que nós estamos acostumados, o rádio, e ser daquele jeito, né? Daquele jeito que nós conhecemos nos anos 70, 80, 90, e que de repente no ano 2000 mudou tudo, Com certeza. né? E Com certeza. agora, como é que entra nesse bonde? Sim. Né? Eu acho que Exatamente. esse aqui Esse é o debate. esse é o debate, né? Esse é o debate. Eu acho que assim, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Por isso. exemplo, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, Sim. eu sou sócio lá, é uma entidade que é criada pelo Marcelo Beraba, nosso Sim, colega sim. lá. Uhum. É uma entidade interessante, por quê? Porque ela congrega quem faz esse pleonasmo, que é jornalismo investigativo. Eu acho que todo jornalismo deveria ser investigativo. O Dines, aliás, falou isso na pois é. palestra da Brage. Então, Pleonástico. pois é, mas isso é bom, porque ali você troca figurinhas, você experimenta, você investiga o uso, por exemplo, do jornalismo de dados, né, que é outra Uhum. faceta também, essa coisa de você buscar o que a lei de acesso à informação proporciona e tentar explicar coisas que são incompreensíveis para a sociedade, Uhum. é uma tarefa importante, né? Sim. E acho que é uma tarefa da BI também. então, eu acho que há nichos, né? Sim. Mais um, só para encerrar. O registro da história da imprensa é fundamental. Claro. A história da nossa imprensa é muito mal documentada. Sim, Há sim. alguns livros clássicos, né? O Sim. Nelson Werneck Sodré, o Molina, Matias Molina tem outro, tem Uhum. algumas obras da academia e tal. Uhum. Mas se você for ver inúmeros episódios da trajetória, né? Você tem, sei lá, o Chateau, tem o Samuel Weiner, né? A minha razão de viver, tem registros aqui e acolá. Mas tem Exato. muitos momentos da nossa imprensa que seriam
elucidativos para a gente pensar em novas formas, Sim, baseado naquilo que já foi feito, Uhum. não foram ainda investigados e pesquisados. E tem que Sim, ser. a história do Jornal República, que você O Jornal da participou, República, por que exemplo. durou 6 meses, Exatamente. mas foi uma experiência num momento assim muito muito curiosa, rica, né? muito rica, Muito né? rica, com profissionais de Exatamente. altíssimo nível, né? É, Todos tem, envolvidos e ali. tinha coisas assim, tem muitas experiências, né? Eu cito um outro que eu participei, Abril Vídeo, né? Que Ah, fez um sim, baita sim. sucesso aqui em São Paulo, durou 2 anos por aí, uma tentativa da Editora Abril de entrar na televisão, onde o Caco Barcelos era repórter especial, para você ter uma Olha. ideia, né? Como é que chamava? Eram 3 repórteres, Tereza Cristina Miranda, o Caco Barcelos, a Mona Dorf também trabalhava lá, Aham. e a Gramont, Ah, Helena de tá, Helena de Gramont Gramont. também. Aham. Imagina, a equipe eram apresentadores, Aham. Silvio Popovic Super, e eu, é. tinha Sim. Luiz Nassif, comentarista, tinha Miriam Leitão, né, Augusto Nunes, na época, na Veja Entrevista. Tinha um time de jornalistas Aham. muito Altíssimo interessante. nível. Não há nada sobre Nada Abril sobre Vídeo. isso, Nada. é. Mais do que isso, não existe sequer vídeos da Abril Vídeo. Porque os vídeos foram apagados pela Editora Abril quando fez a MTV. Então você Nossa. tem alguma coisinha ali, mas não tem Aham. nada. Toda a trajetória da TV Gazeta, né? Onde Marcelo Tais começou e tantos Sim, sim. outros, né? Entendeu? Não, e você vendo também algumas coisas e pesquisando, você tem todas as TVs que existiam antes de 64, vindo, Sim, por exemplo, sim. agora eu tenho um documentário sobre Chico Anísio, né? Sim, E a gente vê a trajetória que ele começa na TV Rio, sim. junto com Boni e Walter Pois é, Clark. pois é. Então, não há rastros. Entre outras coisas, pelos incêndios, né? Que Mas, alguém suspeita sim. que alguns tenham sido propositais. Sim, mas Né? Mas não há rastros, não há registro, não você há tinha TV pesquisa. Rio, TV Continental, TV Excelsior, que era um Pois é. time Pois é. de TVs concorrentes, Sim. né, e fortes, Inovadoras. inovadoras nos anos Com 60, certeza. que originaram Boni, Sim. originaram Walter Sim. Clark e Chico Anísio. Sim. Alguns Entre que eu lembro aqui ao ver o documentário Sim. agora. Pois é. Mas que parece que em 64 também interrompeu, Sim. né, a existência, existência. essas trajetórias profissionais foram importantíssimas e que a gente viu que a TV Tupi Sim. durou mais um pouquinho, logo A Record do Paulinho Machado de Carvalho, e a por Record, exemplo, com todos exatamente. os festivais, enfim, com o jornalismo, que houve momentos ativos lá, né? Nunca foi o forte da Record, mas teve. Mas você teve a origem ali do Reale Júnior entrevistando pois o é. pessoal da Record, Então, Cidia exatamente. Campos, Cidia Campos, não muita é? coisa, muita coisa. Fazendo as entrevistas ali no palco e isso, tal. Então, é isso. sabe, tem uma riqueza ali que, de repente, esse apagamento, que a Sim. gente fala de uma ditadura, Sim, né, como a gente vê como ela atinge sim, o nosso nicho profissional, o jornalismo. exatamente. Né? E não só a criatividade artística, né? Porque aquilo foi uma espada ali que 64 interrompeu um monte de trajetórias e depois da ditadura houve, né, uma recriação, vamos dizendo assim, e que hoje temos outras TVs, outras não sei o quê, não precisamos mencionar, mas enfim, você tinha uma riqueza ali cultural muito grande, Sim, né, que o jornalismo de repente foi golpeado com certeza. junto com a ditadura e a gente teve reincidências, né, recentes Com certeza. dessa coisa do ódio à imprensa, o ódio ao jornalismo, Sim. né, que você está vendo de fora, né? Como é que você está exatamente. vendo essa? Olha, eu acho que isso, num certo sentido, algumas dessas coisas se aproximam de Portugal também. Sim, O cenário de verdade, Portugal verdade. é recente, é uma ascensão da extrema-direita, né? É a segunda força política do país nacionalmente, quer dizer, na eleição para a Assembleia da República, na eleição municipal, digamos assim, que são as chamadas autárquicas, né? Das câmaras municipais, o Chega ficou lá atrás, ficou abaixo, né?
E o Sheik era direito, a extrema-direita. extrema-direita. Né? Agora, isso também está fazendo com que haja efeitos na própria composição das redações, dos telejornais, dos programas de comentários e tal. Quer dizer, está havendo essa balançada em razão dessa questão política. Quer dizer, hoje lá o governo parlamentar é de centro-direita, mas somado à extrema-direita tem maioria. E para não fazer esse casamento, o governo de centro-direita, por exemplo, adotou uma política muito mais restritiva em relação à imigração, que afeta os brasileiros e tal. E isso também provoca problemas, até mesmo dentro da imprensa. Entendeu? Então, eu diria que a ascensão de próceres, vamos dizer assim, da direita. Aqui a gente teve muito isso no governo Bolsonaro, né? Sim. Muitos surgiram ou se metamorfosearam alguns jornalistas que eram aparentemente progressistas e que hoje são baluartes da direita, né? Assim como aconteceu, pelo menos um caso que eu conheço, não vou citar o nome, de um que diziam que era de direita e hoje é visto como de esquerda. Também, né? também. A gente vive hoje no Brasil Sim. uma réplica, eu acho, num certo sentido, daquilo que aconteceu no Império, onde havia colunistas, comentaristas, né? no jornal impresso, obviamente, que era a única coisa que tinha, que eram a favor do Império ou a favor da República. Sim. Né? A polarização naquela época era isso. Eram a favor né, da libertação dos escravos ou contrários. E isso, né, gera uma chamada imprensa panfletária, que o Werneck Sodré menciona no seu livro, né, com figuras que foram marcantes. Criaram jornais, tiveram espaço. A gente está vendo isso num outro cenário e com outras realidades e outra maneira de garantir a sobrevivência, né? Porque eu fico sempre pensando o que é que faz com que uma emissora, ou um jornalista, ou um veículo mude de posição radicalmente em razão do cenário político. Né? Eu sempre penso que por trás disso tem aquela velha e boa nota verdinha que movimenta o mundo, que é o dinheiro. E que né? Mais do que a ideologia. Né? Eu não acredito. Eu acho assim, eu respeito muito aquelas pessoas que têm uma ideologia e mantêm isso, apesar das transformações. Mantém a sua coerência. Né? Mas tem outros que parecem biruta de aeroporto. Né? Exato, vai virando a cada momento e é isso que a gente, num certo sentido, assiste em muitos casos. Aquela máxima do Milor, que deu briga e tal, né? Que assim, não acredita em nenhuma pessoa que defende uma ideologia e lucra com isso. E tem uma coisa que jornalismo é oposição, o resto é uma frase assim, né? Armazém de secos e molhados. É isso. Que algumas das frases dele que geraram muitas brigas e até uma briga pública com o Chico Buarque. Exatamente. Briga de cusparadas. Chegou aos fatos, né? É isso. Não é? Mas uma coisa também, a situação dos brasileiros em Portugal, já que você está vivendo lá, está bem complicada com essa ascensão da direita, né? Mais do que isso, por conta de... Quer dizer, hoje mesmo, eu estava vendo o noticiário de lá, há um contrassenso absurdo, que é mesmo as pessoas que já têm o título de residência, que é o documento que te permite morar lá legalmente, e que estão tentando renovar esse título, agora o governo estabeleceu que você tem que ter uma inscrição na Segurança Social. Só que o que acontece? Quando você chega na Segurança Social, e nós fizemos isso, a minha mulher viveu isso, a Tatiana, chega na Segurança Social para obter essa inscrição, o cara diz, mas se o senhor não tem o título de residência válido, o senhor não pode obter a inscrição na Segurança Social. E você chega na AIMA, que é a coisa dos imigrantes, se você não tem esse documento, não pode. É o que o português define como a pescadinha comendo o próprio rabo, né? Que é um círculo vicioso que não tem saída. Né? Isso, mais o aumento da xenofobia, num certo sentido, mais o incômodo dos portugueses com imigrantes, principalmente da região da Índia, do Paquistão e tal, né? Negros também, né? Africanos. Negros também, mas menos. O pior, digamos, o pior preconceito é contra os indianos, os paquistaneses. Mas isso num país que precisa da imigração.
É Não, indispensável. não é o caso da Europa também? A Pois Europa é. toda vive Não, isso. então, você está vivendo uma coisa de uma indefinição Uhum, muito grande do que pode acontecer. Né? uhum, Não se sabe ainda. Tem uma nova lei sendo implantada, está tudo confuso. uhum. O que a gente vê é que a Europa vive essa onda, né, mais autoritária mesmo, né? Sim, E anti-imigração. sim. E a gente vê que existe uma necessidade até econômica Sim. de que De- haja No imigrante, caso de né? Portugal, os jovens todos vão trabalhar em outros países para ganhar mais. Pois é, Ninguém quer trabalhar, ninguém na quer ser garçom, França, ninguém quer ser em todos os pedreiro, ninguém quer lugares. ser motorista de Uber, etc. Aham, E cada vez mais os países africanos, até por conta da repressão maior, né, a imigração caiu, É, né, caiu. Mas a gente olha, por exemplo, na Europa, na França, na Itália, você tem a sociedade branca e nascida e sim. etc e tal, Bem nascida. Né? bem nascida, às vezes Não é nem tão bem, né? não é nem tão bem, mas nasceu no lugar com postos de trabalho razoáveis e você vê uma senzala Sim, nas cozinhas, nos certeza. serviços, nos trabalhos braçais, e é uma senzala, sim. né? A gente vê assim poxa, isso aqui e é aquela coisa um pouco hipócrita, né? Branca, não, precisamos combater a É. imigração, mas a Sim, mas é imigração quem está ali, está ali fazendo o serviço que você não filipina, quer fazer. fazendo serviço braçal, fazendo É isso. serviço para É eles, isso. né? Dirigindo os táxis, Sim, né? Atendendo no por aí. balcão, por né? aí. E estamos terminando aqui, como sinalizou a nossa produção, como o Vlado veria esse mundo aí muito doido que a gente está vivendo? Você imagina, Marco, que você Olha, eu volta e conviveu meia com ele? penso nisso. Eu acho que ele estaria mal-humorado, num certo Mal-humorado. sentido. Mas eu tenho a ilusão de que ele não estaria prostrado, no sentido de dizer, acabou, chega, não brinco mais. Sim, Né? sim. Essa é a fantasia que eu tenho por conta de um cara que eu conheci quando ele tinha 38 anos e eu 23, né? Faz muito tempo, faz 50 anos. Aham, Né? aham. Em 50 anos as coisas mudam muito, Uhum, né? A gente uhum. muda, Claro. né? O cabelo fica branco, cheio de ruga, né? Sim, sim. A barriga cresce e outras coisas mais. Eu acho que ele não estaria conformado. Essa é Estaria a primeira procurando coisa. caminhos. E eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Aham. Há um exemplo muito concreto Uhum. de um cara que foi parceiro do Vlado muito mais do que eu, que é o Zuenir Ventura. Sim, sim. O Zuenir continua produzindo, tá Aham, certo? aham. Continua aí batalhando, né? Há Sim. outros, sei lá, o Jânio de Freitas, né? Jornalistas da velhíssima guarda que estão Uhum. ainda, de alguma forma, né? Atuando, né? O Jânio Aham. menos agora, talvez, Uhum. mas você tem aqui e acolá, você Uhum. tem Tem o na próprio imprensa, Hélio, o Hélio contemporâneo. Gaspari, né? É. Exatamente. Então, Aham. eu acho que assim, o Vlado estaria com 80 e tal, né? A idade do Gaspar tem 80. Então, eu acho que ele ainda estaria Procurando caminhos. procurando caminho. Ele gostava de cinema, ele gostava de televisão, ele gostava de jornalismo impresso, quer dizer, Uhum. sempre foi multiplataforma. Né? Talvez isso ajudasse. Hoje em dia. Audiovisual é uma saída importante para a gente, né, comunicador. Eu né? acho que sim, né? Aham. Veja só, para encerrar, o fenômeno que é o Felca, né? Que me surpreende a cada minuto. Aham. Quer dizer, de repente eu nunca tinha ouvido falar do Gajo e ele é hoje uma figura que teve uma relevância, tem, né, uma relevância significativa Uhum. a partir de uma plataforma que não está vinculada a nenhuma mídia, nenhum veículo, né? Não é do Estadão, não é da Folha, não é do Globo, não é da TV Globo, não é de coisa nenhuma, né? Aham. Ele é o Felca. Né? Exato. E tem e tem uma presença que disparou com essa aparição dele Aham. para a sociedade como um todo muito marcante. Certamente tem outros por aí E a são do favor audiovisual. para quem não conhece, a favor da regulamentação, e do né, controle, e do controle uso do uso das mídias telas, sociais, das né? telas, Principalmente. principalmente na questão dos Sim, adolescentes. adolescentes, Né? né? O uso por pedófilos, enfim, ele ganhou notoriedade com isso, mas eu diria que assim é um franco atirador, né? Um novo modelo
não é jornalista, não é isso, mas assim, de É um cara da comunicador. comunicação, exatamente. comunicador. Né? Assim como não é, o camelô virou o Silvio Santos, no sentido, né? Um vendedor de caneta virou dono de um segundo maior rede de televisão do Brasil, né? O Felca, ou o cara que faz, cujo nome me escapou, que transmite a Copa do Mundo, Sim, o Cazé. o Cazé, né? Quer dizer, você tem Também tem novos uma fenômenos plataforma acontecendo para os quais nós, que somos veteranos, temos que ficar de olho, Sim, e são comunicadores, a gente não pode rejeitar, com certeza. né? São comunicadores, eles não têm o diplominha lá, Pois é, né? pois Mas estão comunicando e estão atingindo muita gente, é isso, não é? com certeza. Marcum, maior prazer, Que é isso, eu que gostei. uma Legal. maravilha poder conversar com Que você bom, esse tempo prazer todo. é meu. A gente só se conhecia assim, Só de en passant, obras e olás, né? obras e olás. Mas a BI TV agradece também ao Paulo Marcum, mais um mestre da comunicação que a gente registra aqui nesse nosso programa. Até o próximo.